Eu quero começar lendo um texto de Provérbios capítulo 13, verso de número 20. A palavra de Deus nos diz assim: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Você pode repetir comigo? Diga: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Eu quero ler também Provérbio capítulo 18, verso 1. Provérbios 18, verso 1 diz assim: quem se isola busca apenas os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ainda quero ler mais um texto contigo antes de dar o título da mensagem hoje. Salmos capítulo 133, verso número 1, diz assim: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em unidade. Você pode repetir esse comigo também? Diga: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em unidade. O tema da minha mensagem hoje é relacionamentos que abençoam. Relacionamentos que abençoam. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Deus Pai, nós queremos te agradecer por essa noite incrível, pela oportunidade que nós temos, Deus, de estar aqui na tua presença, recebendo a tua palavra. Deus, eu oro que hoje o Senhor possa falar conosco. Eu oro que a tua palavra seja viva e eficaz, Deus, e os princípios da tua palavra possam entrar no nosso coração, para que nós possamos ser abençoados. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que a tua palavra nos conduza no teu caminho de verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Olha para mim e me dá de presente a sua atenção. Hoje em nossas reuniões, nós estamos celebrando o marco da abertura de temporada de GPS 2025. Eu costumo dizer, gente, que grupos de GPS talvez sejam a cereja do bolo, a melhor parte de viver como igreja. Relacionamentos. A propósito, gente, por isso eu quero investir o tempo hoje em ensinar sobre a bênção e o poder de relacionamentos. Você pode dizer bem alto essa palavra comigo? Diga: relacionamentos. Então, já que eu vou falar sobre relacionamentos hoje, eu não quero fazer isso sozinho, eu não vou falar sozinho aqui em cima hoje. Então eu gostaria de chamar algumas pessoas do nosso time de líderes de GPS. Eu gostaria que a igreja recebesse eles com uma grande salva de palmas, né? Hoje nós vamos ter uma equipe extraordinária com a gente. Sejam muito bem-vindos. Que alegria cada um de vocês aqui nesse lugar. Relacionamentos. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos que Deus nos deixou através de Moisés, nós vemos que os 4 primeiros mandamentos, eles são mandamentos direcionados ao relacionamento do homem para com Deus, o trato no relacionamento que nós teríamos com o Senhor. Porém, já os outros 6 mandamentos, eles são direcionados ao relacionamento do homem com os seus semelhantes. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Mais uma vez, diga bem alto comigo: relacionamentos. Já no início da criação, no livro de Gênesis, nós somos capazes de ver Deus criando todas as coisas, o início da criação. E após Deus criar cada coisa, após Deus ir criando cada coisa, a Bíblia nos diz: e viu Deus que era bom. Você pode repetir comigo: e viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, verso de número 10, a palavra de Deus fala que Deus chamou a parte seca de terra, e chamou o ajuntamento das águas de mar, e a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Depois Deus fala: produz a terra erva e sementes conforme a sua espécie, e assim o fez, e a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Depois Deus diz: farei luminares no céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e assim Deus fez, e a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Então Deus criou os animais, principalmente os doguinhos, que eu gosto mais. Os gatos eu acho que foi o diabo quem criou. Eu estou brincando para quem tem gatos, mas eu gosto mais dos doguinhos. E depois de Deus criar toda espécie de animais, a Bíblia fala: e viu Deus que era bom, principalmente os doguinhos. Mas o único momento que Deus criou algo e Deus diz que não estava bom, foi após Deus criar o homem e vê-lo só. Deus cria Adão,
e Deus olha Adão sozinho no jardim, e esse é o momento agora onde Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E a razão disso, gente, é porque Deus nos criou como seres relacionais. Nós fomos criados para relacionamentos. Isso significa, nós precisamos uns dos outros para viver uma vida em plenitude. Você pode dizer para alguém perto de você, diga: eu preciso de você e você precisa de mim. Relacionamentos. A vida não tem a ver com coisas, a vida tem a ver com pessoas. A propósito, não espere a sua vida passar e você ficar velho para descobrir que o seu verdadeiro tesouro não é suas posses e o seu dinheiro. O verdadeiro tesouro que você tem são os relacionamentos que Deus te deu. Seu maior bem, depois da presença de Deus, são os relacionamentos que Deus colocou na sua vida. Abrindo um parênteses, um grande erro nessa vida é sacrificar relacionamentos por causa de posses. Um grande erro nessa vida é sacrificar relacionamentos por causa de picuinhas. Um grande erro nessa vida é você sacrificar relacionamentos por causa de posições e popularidades. Seu maior bem, depois da presença de Deus, são os relacionamentos que Deus te presenteou. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. Porém, além apenas de uma consciência natural, e nós sabemos que os relacionamentos são o maior presente de Deus na nossa vida, eu creio, gente, que Deus ele quer nos levar hoje à noite a uma perspectiva e um entendimento espiritual mais profundo sobre o princípio de relacionamentos e comunhão estabelecido por Deus em sua palavra. Quando olhamos para a palavra de Deus, existe uma perspectiva apresentada no decorrer de todas as escrituras, onde para Deus relacionamentos são muito importantes. A propósito, por exemplo, em Mateus capítulo 18, verso de número 20, são palavras do próprio Jesus, vamos ler juntos. Jesus ele fala: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você pode repetir comigo? Diga: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Eu acredito que esse texto está nos falando de uma singularidade, de algo ímpar da parte de Deus que se manifesta quando nós estamos em comunhão com outros irmãos. Jesus está afirmando: onde estiverem 2 ou 3 reunidos por minha causa, reunidos em meu nome, ele está dizendo: ali eu estou no meio deles. Agora, gente, eu quero dividir uma chave com você hoje. Eu confesso que muitas vezes eu lia a Bíblia e algumas coisas, gente, me geravam um questionamento em relação a esse assunto. Por exemplo, eu lia Mateus capítulo 6, verso 6, onde Jesus mesmo dizendo: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que está em secreto, alguém diga bem alto comigo: o Pai que está em secreto. Você está lendo no telão? Então o Pai que vê em secreto te recompensará. Então ok, Deus está no secreto. Porém, de repente, eu lia um verso como esse de Mateus capítulo 18, 20, que nós acabamos de ler, onde Jesus falando: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí gerava um questionamento em mim: afinal de contas, aonde Deus está? Está no ajuntamento ou está no lugar secreto? Está no lugar a sós ou está no lugar onde tem 2 ou 3? E aqui está a chave, gente: existe uma singularidade da manifestação de Deus em ambos. Existe uma parte, algo específico de Deus, que eu apenas encontro quando eu estou num lugar secreto, num lugar de intimidade, no devocional, apenas eu a sós com Deus. É o momento que Deus me vê. Mas em contrapartida, existe outra parte de Deus, outras coisas específicas que nós só somos capazes de experimentar quando nós estamos em comunhão e relacionamento com outros irmãos em Cristo. As duas coisas se manifestam de forma conjunta, onde Deus nos abençoa, onde eu posso encontrar Deus, sim, eu sozinho no meu quarto com o Senhor, com a porta fechada, mas também se manifesta nesse lugar de comunhão, de relacionamento com outros irmãos. E dito isso agora, gente, eu quero falar sobre 6 pontos que expressam o poder e a importância de relacionamentos que em Deus tem na nossa vida. E o primeiro deles é: relacionamentos em Deus me ajudam a crescer na fé. Você pode dizer comigo: crescer na fé? Nunca deveria existir uma prioridade maior nessa vida do que a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus.
Você já notou, gente, que a vida é passageira e ela passa muito rápido? E se a vida é passageira, talvez o que mais deve contar, talvez não, certamente o que mais deve contar é a nossa eternidade. E se a nossa eternidade é determinada pelo nosso relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, obviamente, nenhuma prioridade, nenhum compromisso, nada deveria estar na frente de eu desenvolver o meu relacionamento e a minha fé com Deus. Não existe nenhuma urgência, não existe algo mais prioritário do que eu estar com Deus na minha vida. E os irmãos da igreja primitiva sabiam muito sobre isso. Eu quero ler para você Atos capítulo 2, verso 42, onde a palavra de Deus nos diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tu pode repetir comigo? Diga: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e partir do pão e nas orações. Ouça, a igreja fundada por Jesus, são os próprios apóstolos de Jesus ali, eles perseveravam, falam de uma continuidade, de uma atitude de se manter tendo a mesma atitude, perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso fala de conhecimento da Bíblia, uma fé sólida, uma fé firme, guardar a palavra, caminhar na verdade, não ser levado pelo engano. Perseveravam nas orações, porque é óbvio, nem um cristão pode permanecer vivo espiritualmente sem ter uma vida de oração. Mas eu quero focar nisso. Diz que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Você pode dizer comigo, diga: comunhão e partir do pão. Comunhão e partir do pão falam de relacionamentos, é partilhar e dividir a vida junto com outros irmãos em Cristo, é caminhar ao lado de pessoas que têm a mesma fé e a mesma convicção que você tem em Deus. Partir o pão fala de mesa. Mesa é um princípio estabelecido por Deus. Se você for parar para pensar, a mesa tem um significado muito mais profundo que às vezes nós imaginamos. A mesa é um lugar onde se promove conexão entre as pessoas. A mesa é um lugar onde se promove a intimidade. É na mesa que ocorrem conversas profundas. É na mesa que valores são divididos, é na mesa onde o perdão é oferecido, é na mesa onde o amor é cultivado, e é na mesa onde alegrias são divididas. E esse tipo de comunhão, esse tipo de relacionamento, esse tipo de comunhão de mesa com os irmãos em Cristo, é o que alimenta e cura a nossa alma. Quando nós estamos nesse lugar de relacionamento, de mesa de comunhão, é o lugar onde Deus fortalece a nossa fé, onde Deus cura o nosso coração, onde Deus trabalha e transforma as nossas vidas, comunhão e relacionamento. No livro de Marcos capítulo 6, verso 39, nos é narrado um dos milagres favoritos, na minha opinião, que Jesus faz. A Bíblia fala que existia apenas homens, 5.000 homens naquele lugar. Eu costumo dizer, gente, que onde tem homem tem mulher, porque os homens não sabem viver sem as mulher. E aonde tem mulher tem criança, porque a mulherada gosta de uma criança. Se tem 5.000 homens ali, eu fico imaginando, pelo menos tem 5.000 mulheres, fora a criançada. Jesus está pregando, está num lugar retirado, os discípulos de Jesus chegam em Jesus, despede a multidão, o sol já está caindo, a cidade está longe, eles não vão ter o que comer, e Jesus fala para eles: deem vocês de comer para eles. Os discípulos olham para uma cara espantada e dizem: o quê? Comida para mais de 10.000 pessoas? Onde a gente vai tirar isso? Os discípulos dizem: achamos um homem que tem 2 peixes e 5 pães. A minha pergunta, gente, o que é 2 peixes e 5 pães para uma multidão de mais de 10.000 pessoas? Quando eu olho para alguns, eu olho e penso: isso aqui come 2 peixes sozinho. Quando eu olho isso aqui na esquina, 5 pãozinhos d'água, mata que nem vê. Mas sabe o que Jesus faz? Eu quero que me dê na tela aqui, Marcos capítulo 6, verso 39, vamos ler juntos. Então Jesus mandou que todos se assentassem na grama verde, formando grupos, em grupos. Ali, Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia fala que alimentou toda aquela grande multidão, ainda sobrou 12 cestos cheios. Mateus, qual é o princípio que você quer ensinar contando essa história para nós? Ouça, você é capaz de contemplar os milagres de Jesus na multidão. Você até mesmo é capaz de ouvir a palavra de Jesus na multidão.
mas verdadeiramente você é alimentado no seu coração quando você se assenta em grupos, quando você está em comunhão, em relacionamento de intimidade, quando você está com outras pessoas. E a igreja primitiva, ou seja, a igreja recém-formada pelos apóstolos de Jesus, vivia na prática esse princípio. Em Atos capítulo 5, verso 42, olha o que a Bíblia nos diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Você pode repetir comigo? Diga: no templo e de casa em casa. Você pode falar mais alto? Diga: no templo e de casa em casa. Ouça o princípio. Eles se reuniam no templo, é como se nós estivéssemos aqui hoje. Quantas pessoas estão aqui? São muitas, são milhares. Nós não conseguimos ter a capacidade sequer de ver todas as pessoas aqui. No templo eles estavam, porque lembra, na multidão existe algo precioso. A Bíblia fala sobre a reunião solene, a Bíblia dá evidência ao juntamento do corpo de Cristo, mas de repente, ele traz um princípio, o princípio da comunhão, da mesa, do partir do pão. Ele diz: de casa em casa. Está dizendo, esse ambiente de pequenos grupos, esse ambiente de ser capaz de olhar nos olhos das pessoas, de sentar na mesa, de comer, de todos serem capazes de falar, de orar por todos. Esse é um princípio poderoso na igreja de Jesus, que abençoa a igreja do Senhor. Esse princípio, gente, aqui na nossa igreja Revolução Church, nós vivemos na prática. Nós queremos olhar os mandamentos, os princípios da palavra de Deus e extrair-nos para o nosso cotidiano, para a nossa vida real. E esse princípio de casa em casa, aqui na nossa igreja, nós chamamos de grupos de GPS. Você pode dizer comigo? De grupos de GPS. Esse é o princípio de Atos capítulo 5, 42, de pequenos grupos de casa em casa, onde nós praticamos. Eu gostaria que você pudesse ver um vídeo aqui nesse momento. Já imaginou um lugar onde você pode crescer espiritualmente, compartilhar experiências e construir relacionamentos verdadeiros? Os GPS são pequenos grupos que se reúnem nos lares todas as semanas, proporcionando um ambiente de comunhão e crescimento na fé. Aqui buscamos a presença de Deus, caminhamos com pessoas que também estão buscando crescer na sua fé e desfrutamos de boas amizades. Também aprendemos mais sobre a Bíblia e como aplicá-la em nosso dia a dia. Acreditamos que ninguém deve caminhar sozinho. No GPS você encontra apoio, encorajamento e amigos para toda a vida. Mais do que um encontro, o GPS é um lugar onde você encontrará uma família na fé e crescerá na sua jornada com Deus. GPS, conectando pessoas, crescendo na fé juntos. Casa em casa, nada nos abençoa mais do que bons relacionamentos em Cristo Jesus. Quem pode dizer um amém aqui? Vamos continuar. Segundo ponto, relacionamentos certos me guardam de se afastar de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, o apóstolo Paulo ele está dando recomendações para alguém que ele gostava muito. Você tem uma pessoa que você gosta muito dela? Você dá bons conselhos, você quer bem, você fala coisas boas para ela. O apóstolo Paulo gostava muito de Timóteo. Timóteo, acredita-se que nesse momento, quando o apóstolo Paulo fala essas palavras, ele tinha 17 anos de idade, ele era reva deles. O apóstolo Paulo fala para ele, mantendo Timóteo, a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Você pode repetir comigo esse termo? Diga: naufragar na fé. Mateus, de onde o apóstolo Paulo tira essa expressão naufragar na fé? Obviamente, gente, naquele tempo, a locomoção deles era por meio de navio, e normalmente, gente, eles velejavam, e quem veleja, obviamente, quer sair de um ponto A para se dirigir até um ponto B, e alguém que naufragava, era que alguém que no meio do caminho não conseguiu alcançar o objetivo, que alguém no meio dessa jornada naufragou, afundou. O apóstolo Paulo usa essa expressão, como a nossa vida com Deus também é uma jornada. Nós também estamos, gente, num ponto querendo ir a outro ponto. Eu gosto, gente, a expressão que diz que a caminhada com Deus é mencionada em 3 coisas: porta, caminho, alvo. Onde a porta é Jesus, mas o caminho nós precisamos percorrer até o alvo, que é Cristo, até o dia que nós estaremos face a face com Deus. Quem aqui crê que você vai ser salvo em nome de Jesus? Esse é o nosso alvo. Mas nessa jornada, nesse caminho, o apóstolo Paulo está falando,
muita gente já naufragou na fé. O barco de uns entrou água e afundou. E agora ele diz para Timóteo: mantenha a fé, continue com a sua fé ativa, não se afaste, não naufrague a sua fé. E uma coisa, gente, que eu creio, que nós precisamos ter bons relacionamentos de pessoas que encorajam a nossa fé, que não nos deixam nos afastar dos caminhos do Senhor. Mas o que mais me chama a atenção é que ele diz para Timóteo: mantendo a boa consciência. O que é ter uma boa consciência, Mateus? Vamos tentar pensar ao contrário. O que é ter uma má consciência? Alguém aqui já viu a expressão pesou a consciência? Pesou a consciência. Porque quando você peca, ou quando você faz algo de errado, se a sua consciência é boa, sabe o que ela faz? Ela pesa. Você pecou, você fez algo de errado, você fala: ei, não deveria ter feito isso, não estou me sentindo bem, isso não foi legal. Se a sua consciência é boa, ela pesa. Agora, se a sua consciência é má, deixa eu falar para você, ela nem pesa mais. Você nem sente mais que aquilo foi ruim, que aquilo foi pecado. E é nesse momento que eu digo: isso é precioso. Tenha um amigo na fé que te ama tanto que seja capaz de te dar um soco na cara se você for se desviar dos caminhos do Senhor. Tenha um amigo que te ama tanto que, se ele vê que você está tendo uma má consciência, que você está se afastando dos caminhos do Senhor, ele olha para você e diz: te dou na cara, infeliz. Olha para a pessoa que está atrás de você: te dou por eu. Caminhar com pessoas em relacionamentos, gente, nos guardam de se afastar dos caminhos do Senhor, de naufragar na nossa fé. E se a tua consciência estiver má a um ponto um dia de não conseguir mensurar a besteira que você está fazendo, certifique-se de estar inserido em um grupo de relacionamento de pessoas que te puxem e não te deixem te afastar dos caminhos do Senhor, que não deixe você naufragar na sua fé. Querido, eu sou grato a Deus na minha vida, porque principalmente quando a minha fé ainda talvez não era tão sólida, tão firme, várias vezes que tinha umas ideias ruins nessa cabeça que o capeta colocava, tinha gente perto de mim e dizia: ô Mateus, não vai, não faz, cuidado, deixa eu te puxar para perto dos caminhos do Senhor. Quando o mundo às vezes está tentando atrair com a sua falsa ilusão o nosso coração, querido, muitas vezes nós temos relacionamentos e pessoas que nos amam o suficiente para nos puxar para perto do Senhor, é o que guarda a nossa vida. O apóstolo Pedro sabia sobre isso. O apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, na carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, olha o que ele diz. Ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Gente, da onde que o apóstolo Pedro tira essa ideia de que o diabo anda ao redor como um leão, buscando quem ele possa tragar? Obviamente, gente, a figura da igreja de Cristo é um aprisco de ovelhas. Jesus mesmo falou: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a figura da igreja mencionada por Jesus é como Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. Diga para alguém perto de você, diga: você é uma ovelhinha de Jesus. E apóstolo Pedro, sabendo disso, ele toma a figura do rebanho de ovelhas, do aprisco de ovelhas, e ele diz: o diabo, o inimigo das vossas almas, esse que quer fazer a sua fé naufragar, ele anda ao redor como um leão. Ouça, ele não é o leão, porque o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus, mas ele anda ao redor como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. E essa maneira, pessoal, hoje eu quero fazer um teatrinho que você nunca mais vai esquecer, e eu quero usar vocês hoje para isso. Então quero que nossa equipe aqui fique de pé. Deixa eu ver quem vai ser o leão, quem está parecido mais com o leão. Esse de boné aqui vai ser o leão aqui, ó. O leão pode ficar aqui, e o resto é ovelhinha. Pode vir as ovelhinhas para cá. Tem uns que tem cara de ovelhinha, esse aqui tem cabelinho de ovelhinha, tem ovelhinha, parece umas ovelhinhas. Isso aqui não tem cabelinho de ovelhinha. Aqui estão as ovelhinhas, e aqui está o leão. O que o leão está fazendo, gente? Ao derredor, vai lá, leão, buscando a quem possa tragar.
O diabo, inimigo de vocês, o apóstolo Pedro está falando. E as ovelhas estão fazendo o quê? Vamos fazer uma rodinha, vamos dar as mãos. Eles estão o quê? Perseverando na doutrina dos apóstolos da palavra de Deus, você lembra? Eles estão perseverando nas orações. Nas orações. Isso. Eles estão perseverando na comunhão e no partir do pão, relacionamento. E o diabo anda como um leão, o que ele está fazendo? Buscando a quem ele possa tragar. Olha aí, ó. Ele dá um cheiro no cangote, dá uma olhada para outro, eita, sai de mim. Agora deixa eu ensinar um princípio para você, gente. O leão, ele nunca vai abocanhar uma ovelha quando ela está reunida com todo outro rebanho. Ele tem medo, ele não chega perto, ele olha assim e fala, não dá para entrar aqui, não vai dar ruim para mim. De vez em quando, algum mente ruim tem uma má consciência. Lembra que eu falava da má consciência? Quem que vai ser o da mente ruim? Esse do cabelo aqui, ó. O leão está lá, vai lá, leão, lá. E esse aqui pensa assim, não, vou me afastar um pouquinho do relacionamento. Não, para quê? GPS não precisa tanto. Ai, na igreja, vou descer para BC. Feiradão, carnaval. E o leão está lá, não é para sorrir, leão, você está rugindo ali, né? Esse leão está muito gente boa, né? E esse aqui está aqui, né? Se afastou. Quem adivinha, gente, quem que o leão vai abocanhar? Bocanha, hein, leão? Quem entendeu o princípio aqui, gente? O teatro não está muito bom, mas deu certo. Pode se assentar, pessoal. Uma salva de palmas para esse pessoal incrível aqui, ó. Ouça, gente, relacionamentos me guardam de me afastar de Deus. Quem pode dizer um amém aqui? Quem aqui quer ter pessoas que você saiba, gente, que brigariam por ti, pessoas que vão falar a verdade para ti? Tenha pessoas, relacionamentos que brigam para que você esteja na presença de Deus. A propósito, seus verdadeiros amigos são aqueles que o tempo inteiro estão tentando te aproximar do Senhor. E isso é um princípio tão poderoso. Ponto número 3, relacionamentos certos me ajudam nas estações de dificuldade. Ouça, todo mundo sem exceção passa por estações difíceis. Jesus falou sobre o dia mau. Talvez se você esteja aqui hoje, você está passando por uma boa estação na sua vida. Mateus, estou numa fase maravilhosa, deixa eu falar para você, idem, também estamos juntos, mas deixa eu falar para você, gente, todos nós, em algum momento, temos estações difíceis, temos problemas, temos lutas, e relacionamentos, gente, nos ajudam nessas estações de dificuldade. O apóstolo Paulo, com a sua fé sólida, um homem tão convicto no Senhor, também passou por dificuldade. Eu quero mostrar para você, em 2 Coríntios capítulo 7, versos números 5 e 7, olha o que o próprio apóstolo Paulo diz, ele fala, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada do irmão Tito. Gente, o apóstolo Paulo está dizendo, a gente chegou na cidade de Macedônia e não tivemos alívio nenhum, as provações, as tribulações, as dificuldades estavam tão grandes, ele fala, tinha luta por fora. Quem tem gente que é luta por fora? Quando tem circunstâncias externas, às vezes causado por outras pessoas na nossa vida, coisas que nós não queríamos que acontecer, mas involuntariamente acontecem. Porém eu descobri, gente, que muitas vezes não são só lutas por fora, mas são, o apóstolo Paulo diz, temores por dentro. Quando emocionalmente, meu amigo, você não está bom, quando você está em crise, nem você na verdade sabe por que você está em crise, mas você sabe que alguma coisa não está boa. Ele está dizendo, lutas por fora, temores por dentro, passando por tribulações. Mas olha que poderoso que ele diz, mas o Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada do irmão Tito. Quando Tito chega, ele encoraja o apóstolo Paulo, e sabe o que significa, gente? Que muitas vezes, a maneira que nós vamos desfrutar do agir de Deus, é através dos relacionamentos. Muitas vezes, a resposta de Deus na sua vida, muitas vezes, o encorajamento de Deus na sua vida, muitas vezes, o que vai te levantar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, querido, são relacionamentos que Deus coloca para caminhar conosco.
O apóstolo Paulo diz, quando Tito chegou, rapaz, o Deus que conforta os abatidos, nos confortou. Através de Tito eu recuperei o ânimo, eu recuperei a minha alegria, e isso é poderoso. Tito era um discípulo de Timóteo, mas mesmo assim, Tito abençoa, porque relacionamentos nos abençoam. E nesse momento eu gostaria que você pudesse ver um vídeo aqui que fala a respeito de relacionamentos que abençoam e nos encorajam na nossa caminhada. Eu me chamo Juliano Chemes, eu já estou na Revo mais ou menos 4 anos e para mim tudo aconteceu muito rápido na Revo. Foi o primeiro contato que eu tive com uma igreja e eu lembro que no domingo eu fui no culto e logo ao sair do culto eu encontrei um amigo meu que já convidou para participar de um grupo de GPS na quarta-feira. E fui no grupo de GPS e aquilo foi muito importante para mim na minha caminhada, porque lá de fato encontrei bons relacionamentos. Eu lembro dos primeiros contatos com os meus líderes, que é o Leandrinho e a Grazi, e a gente saiu jantar naquele dia e a gente conversou e teve uma conexão muito legal, assim, foi algo realmente muito importante na minha caminhada. E a partir do momento que eu comecei a ter convivência com eles, a participar mais dos GPS, para mim foi algo muito transformador na minha vida, porque me fortaleceu cada vez mais nessa caminhada. E eles foram pessoas incríveis na minha jornada. Eu lembro uma vez que eu tive um problema, que eu rompi o tendão de Aquiles, e o Leandrinho ia lá na minha casa, me levava para os cultos, levava para o GPS, ele estava para cima e para baixo, e de fato, vivendo esses relacionamentos, né? É importante sim a gente sempre estar compartilhando da palavra de Deus ali, estar crescendo junto em fé, em unidade, mas esses bons relacionamentos, né, pautados na palavra, do amor que se importa, do amor com o outro, aquilo foi muito importante para mim, assim, foi e é ainda até hoje, né? Esses bons relacionamentos, fora as outras pessoas que a gente vai conhecendo dentro do grupo, vai convivendo, vai sabendo um pouco mais delas, e tudo isso vai nos auxiliando e ajudando nessa caminhada, porque todo mundo passa por uma luta, todo mundo passa por uma batalha, mas está firmado com pessoas que de fato compactuam da mesma fé, compactuam daquilo que você realmente acredita que é Jesus e sabem firmar na palavra e dizer assim, é esse o caminho, te mostrar a verdade, ajuda cada vez mais no desenvolvimento, a crescer, a ter uma vida mais leve e de fato desfrutar de bons relacionamentos. Eu sou a Dani Porto e o GPS foi uma das maneiras mais incríveis e mais generosas que Deus me proporcionou para mim voltar a me reaproximar dele, aonde eu pude encontrar amizades verdadeiras e pessoas com o mesmo propósito, buscando a Deus e buscando o conhecimento da palavra. Os encontros do GPS são fantásticos. Eles são orgânicos e eles trazem momentos muito especiais, onde a gente tem crescimento pessoal, crescimento social, crescimento na palavra, crescimento no relacionamento que a gente tem com Deus. Eu encontrei pessoas fantásticas, onde eu posso dividir as minhas aflições, as minhas emoções e tudo aquilo que em muitos lugares eu não podia dividir. E isso traz um conforto muito grande para o meu coração, porque eu sei que ali eu tenho pessoas que eu possa confiar, que eu possa estar junto e que eu possa dividir todas as minhas aflições, que eu vou ter conselhos, vou ter carinho e vou ter um acolhimento, que em muitos lugares eu não tinha. Quando nós temos grupos de relacionamentos, gente, em muitos momentos que nós passamos estações de dificuldade, nós vamos ter pessoas para nos abençoar e nos animar. Quem pode dizer um amém aqui? Vamos seguir, quarto ponto, viver em comunhão e relacionamentos são a prova que a minha vida está na luz. Deixa eu perguntar para você, a sua vida está na luz? Em 1 João capítulo 1, verso 7, o apóstolo mais íntimo de Jesus, João, nos diz, mas se andarmos na luz, como ele, Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João está dizendo, se você está andando em luz, você tem comunhão com seus irmãos em Cristo. Vamos reverter a declaração, se não tem comunhão, se você não está em comunhão com outros irmãos, é porque você não está caminhando na luz. Algo que eu descobri, gente, como pastor no passar dos anos, é que a razão que muitas pessoas, elas não querem caminhar em comunhão e intimidade, é porque elas não estão com a vida na luz. Ou seja, o camarada está caminhando de maneira que não deveria caminhar, às vezes vivendo no pecado, às vezes vivendo do seu próprio jeito, sem querer submeter a sua vida ao senhorio de Cristo. Porque a ideia de ser igreja é justamente isso.
eu me permitir ser acessado, eu me permitir ser amado e encorajado, mas eu também me permitir ser confrontado e corrigido quando for preciso. E é estar perto uns dos outros, a forma que nós somos capazes de acessar a vida uns dos outros, para que seja removido dentro de nós alguma escuridão, se for preciso, para que a gente possa caminhar em luz. Se estamos em comunhão, estamos em luz. Se não estamos em comunhão, normalmente é porque tem alguma coisa de errado. E essa história que eu conto para você, a gente ouvir na prática. Eu me lembro quando eu estava na universidade, né, eu abri um grupo de GPS, e o meu desejo, gente, era compartilhar na minha universidade. Eu me formei na UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina. Alguns não acreditam que eu me formei, mas eu carrego o diploma para comprovar. E eu tinha um desejo muito grande de falar de Jesus para os meus amigos. A propósito, gente, eu sabia, é minha responsabilidade aqueles que eu tenho acesso. Você sabia, gente, que as pessoas que Deus colocou à sua volta, são sua responsabilidade compartilhar da fé em Cristo com a vida delas? É a tua oportunidade, é o teu acesso. E eu sabia, gente, do acesso que eu estava na universidade. Então eu abri um grupo de GPS, pense que eu convidava todo mundo, e nós tínhamos a sala 201, que era a maior sala que tinha, e eu vi, gente, né, nós fazemos grupos de GPS com 60, com 70 pessoas lá. A minha sala tinha 50 alunos, apenas 3 eu não vi com meus próprios olhos, fazendo a oração de confissão pública, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. No meu coração, gente, eu queria compartilhar a minha fé. O meu coração tinha esse desejo de espalhar Jesus, e eu convidava toda a rapaziada, ia muita mulherada também, e eu estava orando para Deus, Deus, ia ser incrível se tivesse uma mulher para me ajudar aqui na universidade a conectar com as meninas, né? E ia muitas meninas, mas nenhuma era madura na fé. Eu pensei, cara, se tivesse uma mulher para conectar com essa mulherada ia ser demais. E de repente virou a turma, chegou a turma dos calouros, e uma pessoa comentou comigo: Mateus, está vendo aquela garota lá? E ela é filha de pastor também, e ela está estudando agora aqui na universidade. Eu falei, é a resposta das minhas orações. E eu cheguei para ela me apresentando, eu falei, hello, nice to meet you, eu sou o Mateus, e você é a resposta de oração. A menina olhou, pensou que ela vai casar comigo. Eu falei, não é isso que você está pensando. Eu falei, eu estou orando, que tivesse uma mulher que ajudasse no grupo de GPS que ia conectar com as meninas. Você está junto nisso aí? Me falaram que você é filha de pastor, por mais que deixe falar algo para você, Deus não tem netos, Deus tem apenas filhos. O relacionamento pessoal é teu com Deus. Mateus, minha mãe é uma grande mulher de Deus, o problema é dela, ela vai subir, e você? Mateus, meu pai é o cara, mano, é ele com Deus. Relacionamento é pessoal com Cristo. Quem você vai entender? Ela falou para mim, estou junto, é nós. Gente, no outro dia eu combinei com ela, chegou a semana que vem, ela não apareceu no grupo de GPS. Pensei, teve às vezes um contratempo. Passou mais uma semana, ela não apareceu. Pensei, talvez uma semana de provas, não pode aparecer. Mais uma semana, também não apareceu. Pensei, talvez estava no dia das mulheres e não pode aparecer, tudo pode acontecer. Gente, passou mais uma semana, a menina não apareceu. Eu mandava mensagem, cadê tu, mulher? Cadê tu? E a menina não me respondia, ignorava. Eu falei, que deu com essa filha? Aí um dia eu estou saindo da universidade, estou passando na esquina, tinha um bar que a galera pegava fogo lá, e quando eu passo, ela está lá na boquinha do Tigrão, sabe? Bebendo o negócio e rebolando. Eu falei, agora eu sei porque infeliz não me aparece no GPS. Porque ouça, querido, quando a tua vida não está na luz, lembra, você sai do relacionamento, você se afasta, você não deixa ter intimidade, comunhão com outras pessoas. Relacionamento e comunhão é a prova que a sua vida está na luz. Quando você está caminhando com o Senhor, de bem, caminhando, não perfeitamente, mas dizendo, eu estou correspondendo a Jesus. Relacionamento, gente, e comunhão é um princípio que você vai querer viver na sua vida. Quem pode dizer um amém bem alto aqui? Vamos seguir, quinto ponto, relacionamentos em Cristo aperfeiçoam o meu caráter. Olha aqui, Provérbios capítulo 27, verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu costumo dizer, nada nos abençoa mais do que bons relacionamentos em Cristo Jesus. Agora, qual é o ônus, gente, do relacionamento? Eu falei para você sobre o bônus. Qual que é o ônus do relacionamento? Está aqui. Todo relacionamento dá trabalho, sim ou não? Querido, relacionamentos dão trabalho.
A Bíblia está dizendo para a gente, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E relacionamentos, pessoal, às vezes é dessa maneira. Você já viu dois ferros juntos afiando, sai até faísca. E às vezes relacionamentos também são assim, saem faísca. Quem já descobriu? Tem diferenças, um pisa no calo do outro. Ai, essa aqui falou desse jeito, quer ver com as mulheres? As mulheres, não é faísca, é explosão. Elas estão olhando para mim com uma cara de mal, mas é porque é isso mesmo. Mas o ferro afia o ferro. Por quê, gente? Relacionamentos trabalham a nossa vida. Nos relacionamentos, Deus aperfeiçoa o nosso caráter. Nós somos aperfeiçoados no convívio um com o outro. Relacionamento saudável exige investir tempo. Relacionamento saudável exige dedicação. Relacionamento saudável exige perdão. Alguém diga, Beato, me diga, perdão. Precisamos perdoar uns aos outros. Precisamos ser capazes de ver alguém às vezes falhando com a gente, e ainda assim nós deixarmos ser trabalhados por Deus. Isso aqui é poderoso. As suas debilidades são a oportunidade de Deus trabalhar no meu caráter. Agora ouça o contrário, as minhas debilidades também são a tua oportunidade de Deus trabalhar no seu caráter. Já que ninguém é perfeito, as nossas imperfeições, quando nós levamos ao Senhor, querido, isso afia a nossa vida, isso molda o nosso coração. E por mais que os relacionamentos exijam um preço de nós, ouça, o preço do isolamento é sempre muito mais caro do que o preço da intimidade. Você pode pensar que é caro o preço de relacionamento, eu vou falar para você, é um preço, mas o preço do isolamento, querido, é muito mais caro. De vez em quando, cara, algumas pessoas me mandam mensagem na minha própria rede social, dizendo, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, pastor, estou em desespero, pastor, pelo amor de Deus, eu estou a um passo de tirar minha própria vida. Eu recebo mensagens desse jeito, querido, e quando eu vou atender essas pessoas, eu vou conversar com essas pessoas, a primeira coisa que eu pergunto, quem são as pessoas que estão ao teu redor? Quem são as pessoas que você tem cultivado o relacionamento? Você tem mantido relacionamentos com pessoas certas? Com pessoas de Deus? E normalmente, gente, as pessoas que estão nesse nível, elas dizem, não vai num grupo de GP, não. Queria te falar uma coisa para você, algo que a gente precisa ser capaz de entender no nosso coração, relacionamentos aperfeiçoam a nossa vida, nós precisamos de outras pessoas, ninguém pode caminhar só. E o apóstolo Paulo, ele faz recomendações sobre a importância de perseverar em comunhão com os irmãos da fé. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, ele diz, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo? Gente, é costume de alguns, já desde aquela época desse negócio, gente que parava de viver em relacionamento, parava com a mesa, parava de congregar na igreja, nos pequenos grupos, de casa em casa, se afastava. Ele dizia, não faça isso, porque obviamente isso vai ser danoso para a sua fé. Mas ele fala, façam demonstrações uns aos outros. Você pode repetir bem alto comigo, diga, uns aos outros. Uns aos outros, gente, nós chamamos teologicamente isso dos mandamentos recíprocos, onde nós encontramos na palavra de Deus esses mandamentos, onde nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, dedicar uns aos outros, manter a comunhão uns com os outros, encorajar uns aos outros. Porque quando nós nos mantemos nesse lugar de relacionamento, o nosso caráter, a nossa vida está sendo aperfeiçoada na presença de Deus. Quantos aqui querem ter a vida aperfeiçoada por Jesus? É através dos relacionamentos que Deus faz isso, e isso é algo muito poderoso. Meu último ponto, 6, Deus usa a minha vida para abençoar os relacionamentos à minha volta. Deixa eu falar uma coisa para você, gente, a sua vida não é apenas para você ser abençoado, mas Deus quer te levantar como um abençoador. Quem recebe essa palavra? Amém. Quando você vai para outros relacionamentos, não se aproxime de pessoas apenas pensando, o que eu posso ganhar com isso? O que eu vou ganhar indo nesse grupo de GPS? O que eu vou ganhar sendo amigo desse aqui? Mas sabe o que você deve pensar? Como eu posso contribuir, abençoar essas pessoas que Deus colocou ao meu redor? Eu gosto da frase que diz, uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é colocada ao redor de outras brasas, ajuda a reacender a chama. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, Deus chamou você para ir perto de outras brasas e reacender a vida de outras pessoas. E a perspectiva de Deus sobre relacionamentos tem uma mentalidade, o que eu posso oferecer nesse relacionamento? Como eu posso contribuir? Como eu posso somar? Muitos estão focados
apenas o que eu posso ganhar com isso. A propósito, os grupos de network hoje, as pessoas participam disso. O que eu vou ganhar desse network? O que eu vou ganhar disso? Mas na perspectiva de Deus, relacionamentos, gente, não é sobre aquilo que eu posso ganhar, mas aquilo que eu posso dar, abençoar na vida de outras pessoas. Provérbios 18:1 diz: aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Ele não está preocupado em abençoar outros. Eu nunca me esqueço, uma vez um cara chegou e falou: pastor, eu acho que eu não vou mais no meu grupo de GPS. Eu falei: por que aconteceu alguma coisa? Ele falou: eu sei mais que todo mundo, eu sei mais que o próprio líder lá. Eu falei: com certeza, você é a quarta pessoa da Trindade, mas... Eu tentei fazer ele refletir. Eu falei: então já que você sabe tanto, por que você então não vai lá para ajudar, para abençoar, para somar? Ele ficou me olhando com uma cara. Você consegue entender? Relacionamentos saudáveis não é sobre aquilo que eu posso reter, mas como eu posso abençoar. Eu quero profetizar, Revo Church, nós somos pessoas abençoadoras das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que se aproximam da gente, elas têm que dizer: rapaz, essa pessoa me abençoa, essa pessoa tem uma alegria, essa pessoa tem uma presença de Deus, ela compartilha uma palavra, ela me ajuda. Porque relacionamentos, querido, na perspectiva de Deus, tem a bênção de abençoar outros, e isso é algo extraordinário. Para mim é uma grande alegria, gente, hoje estar aqui com parte do time de líderes de GPS. Eu convidei alguns para a reunião das 10, outros 17 horas, outros aqui 19 horas, e eu costumo dizer, gente, que eu tenho meu respeito, eu tiro o meu chapéu para todas as pessoas que elas decidem se doar por outras pessoas, investir outras pessoas em relacionamento. Eu acredito, gente, que existe um olhar diferente da parte de Deus, com pessoas que literalmente elas decidem arregaçar a sua manga e dizer: deixe-me envolver no trabalho de Deus. Se tem uma coisa só que é importante para Deus, são pessoas. Deus não ama tijolos, Deus não ama ferro, Deus não ama posses, Deus ama pessoas. E quando pessoas se dedicam em ajudar, em abençoar outras pessoas, isso é algo genuíno, isso é algo verdadeiro para nós, e diante de Deus isso é muito honrado, e é uma alegria, gente, hoje ver cada um de vocês aqui, porque cada um tem sido fonte de bênção, tem sido um abençoador na vida de outras pessoas, e eu quero honrar a vida de vocês por causa disso. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje, e talvez perguntar para vocês, né, qual que é o sentimento, qual é o significado da palavra relacionamentos dentro do grupo de GPS na vida de vocês. O que significa? Por que vocês fazem isso? Qual que é a palavra de Deus para vocês hoje estarem no GPS, no símbolo de relacionamentos? Pode começar todo mundo aqui, uma frase, apenas uma sentença. Amém. Eu acredito que grupos de GPS são locais onde nós partilhamos da nossa vida, né? Ali, além de partilhar da nossa vida, as nossas conquistas, dificuldades, nós também ali crescemos em Deus, né? Conhecendo, compartilhando uns aos outros nossas experiências com o Senhor e, obviamente, crescendo numa família na fé, né? Eu acho que isso é algo extraordinário, né? Fazendo parte do corpo de Cristo, não tem nada melhor do que nós crescermos em fé também. Amém. Eu acho que o GPS é muito fantástico, porque é um local onde a gente tem muito crescimento, a nossa fé ela é fortalecida, né? E a gente faz muitas amizades verdadeiras, então é muito, muito gratificante ter um GPS. Amém. Eu acredito que o GPS realmente é isso, né? Uma família. É uma família que a gente compactua da mesma fé e é uma única unidade, né? Que a gente está ali juntos para crescer na fé mesmo, para estar nesse caminho com o Senhor. Eu sempre digo no meu GPS que às vezes eles esperam que eu vou ensinar alguma coisa, mas eu sempre vou lá aprender com o crescimento de cada um lá na fé, né? Eu vejo cada um se dedicando, um coração renovado, né? E essa comunhão leva a gente a ter a certeza de que vale a pena a gente manter essa união e crescer na fé juntos. Amém. Antes de o Fernando compartilhar, deixa eu falar. Eu liderava um grupo de GPS que hoje multiplicou, e o Leandrinho e a Grazi multiplicaram a partir desse grupo de GPS. E esse GPS já tinha 20 e poucas pessoas lá, quando a gente fez essa multiplicação. E deixa eu falar para você, nunca tem a ver, gente, com a sua capacidade para Deus, mas tem a ver com a sua disponibilidade para Deus.
Eu quero profetizar sobre a nossa igreja algo aqui. Quem recebe essa palavra, você vai dizer amém. Deus vai te levantar para tocar muitas pessoas. Amém. Não tem a ver com a sua habilidade. E eu vou ser franco com você, algo que eu nunca falei para o Leandrinho e para a Graça, mas vou falar na frente de todo mundo agora. Quando formos multiplicar o GPS, gente, eu vou falar para você que em comunicação, se eu for bem sincero, eu não acho que o Leandrinho e a Graça eram os melhores. Não sei se eu olhava para eles, não eram os melhores que compartilhavam a palavrinha lá, mas uma coisa eu via no coração deles, um amor genuíno pelas pessoas e um desejo de ser disposto, disponível para ser usado por Deus. E quando transicionamos o GPS, eu falei, Leandrinha, Graça, vocês vão assumir, eu vou começar a uma ausência do GPS, tirar o meu pé e vocês vão acelerar mais esse negócio. Gente, hoje falar para vocês é extraordinário. O GPS do Leandrinho da Graça é muito melhor do que se eu tivesse lá. O GPS cresceu tanto, gente, precisa multiplicar o gente, tem mais de 50 pessoas lá no GPS deles. E eu fui um dia visitar e eu olhava eles fazer o GPS, eu pensava, eles fazem melhor que eu. Eu falava, Jesus, eles estão melhor que eu. Porque na verdade, sabe o que eu ia falar para você, gente? É sempre a graça de Deus na nossa vida. Não tem a ver com a nossa habilidade, com o nosso esforço. Então, é incrível, gente, estar apenas disposto e disponível para Deus usar. Eu quero aproveitar essa janela, porque eu quero profetizar aqui na nossa igreja, gente, uma multidão de pessoas que vão se levantar para liderar outras pessoas em amor, não tem a ver com um lugar acima, tem a ver com um lugar de servir, e Deus nos abençoa quando nós tornamos abençoadores de outras pessoas, amém? Fernando, fala para ti. Bom, pastor, eu vejo que de liderar e participar de um GPS é que você consegue praticar de fato a palavra do Senhor, que diz que nós devemos ser suporte um para os outros, né? Então ali a gente é suportado e a gente também consegue dar suporte, independente da posição, né? Sendo líder ou sendo participante, você consegue praticar essa palavra, que é ser suporte um para o outro, né? Amém, glória a Deus. Bem, para mim, eu falo para a gurizada do meu GPS que o GPS não é meu, o GPS é de Jesus, né? E que se acontece ali aquele GPS é porque a gente entendeu o amor que a gente tem a Cristo, e o mínimo que a gente pode fazer é dedicar a vida a Jesus. Então eu sempre levo isso comigo, sabe? E apesar da, sabe, a gurizada mais nova, né? A gente que é jovem hoje em dia tem muitos caminhos errados para a gente se perder, mas existe só um caminho certo, que é Jesus, sabe? E esse caminho realmente vale a pena. Glória a Deus, Juninho, bigodinho fininho, tá na moda. Eu acho que uma motivação assim para ser líder realmente é a gratidão, né? Pelo sim de muitas pessoas que vieram antes de mim, né? E uma frase assim para representar o GPS, acho que é o entendimento do que é ser irmão em Cristo, porque você ama pessoas ali como um verdadeiro irmão, sabe? Como se fosse irmão da tua própria família, onde você ora, onde você aconselha, onde você gasta realmente a sua vida. Então a gente tem um maior entendimento do que é realmente ser um irmão em Cristo, quando chora, quando se alegra, quando festeja com as conquistas. Então esse é o real entendimento do que é ser irmão em Cristo, é no GPS. Então, eu acho que o GPS, eu sempre falo para as meninas que é um lugar seguro. É um lugar onde você pode ser quem você é, onde você pode abrir o seu coração, onde você não precisa maquiar e achar que precisa estar bem o tempo todo, né? E eu acredito que juntos a gente consegue se aperfeiçoar em Cristo. A gente consegue se aconselhar, a gente consegue crescer. Eu acredito que esse é o verdadeiro significado, é a gente crescer uns com os outros. Amém. Eu falo isso sempre para as minhas meninas, né? Que o nosso nível no GPS, a gente já passou do nível de ser só família. É um nível onde a gente já tem uma intimidade maior. No nosso GPS não há julgamentos, não há condenação, a gente está lá com o mesmo alvo e com o mesmo foco, que é e sempre vai ser Cristo. Então a gente está lá para aprender juntas, para entender realmente o que o Senhor quer para cada uma e no individual. Então a gente trabalha isso, entender o que o Senhor quer e fazer com que Ele seja o principal e o único a ser exaltado. Amém, glória a Deus. Também tenho muita gratidão de liderar um grupo de GPS. Em outubro fazem 5 anos. E é incrível assim ver o que Jesus fez na minha vida e o que Ele está fazendo, né, na vida de cada menina que tem chegado ali no grupo de GPS, né? Às vezes chegam lá com a vida toda errada e você vê assim, né, abrindo o coração para o Senhor. Então, para que o Senhor
possa fazer, sabe, na tua vida apenas um coração aberto, sabe? Um coração disposto, um coração disponível. E o ambiente do GPS é esse, sabe? É um ambiente de relacionamentos saudáveis, é um lugar seguro, né? Onde às vezes você chega ali todo arrebentado e tendo boas pessoas, né, que caminham para mais perto de Jesus, a tua vida é transformada. Amém. Eu acredito que uma coisa incrível no grupo de GPS é a gente conseguir acompanhar cada pessoa, uns andando mais na frente, outros mais atrás, um começando agora, os outros que já estão caminhando mais na frente, mas de certa forma todos caminhando, né? E você acompanhar isso e ver de perto as conquistas de cada pessoa com Jesus e também na sua vida pessoal é algo incrível. Você fazer parte disso é realmente uma dádiva de Deus. Amém. Eu acho que a palavra que define GPS para mim é combustível. É aquele dia na semana que realmente você é recarregado, né? Você compartilha o seu coração, você também tem o coração das outras pessoas que estão ali com você sendo compartilhados. E tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E o GPS é o melhor lugar para você ir longe, né? Porque ali nós nos sustentamos, nós nos ajudamos, nós nos amamos, né? Nós impulsionamos uns aos outros e realmente a palavra que eu poderia definir nessa noite é combustível. O GPS ele tem sido combustível na minha vida, nos dias bons, nos dias ruins, né? Tanque vazio não chega a muito lugar, então ele tem sido esse lugar de reabastecimento, de reabastecer o coração, de nos fortalecermos. Amém. Para mim é um grande privilégio o GPS, é um lugar onde a gente realmente pode ser a gente mesmo, como foi compartilhado. É um lugar onde a gente pode criar conexão, a gente pode conhecer pessoas e a gente pode crescer juntas com Jesus. Onde cada um com a sua essência pode contribuir com o outro, a gente pode realmente aprender, a gente pode caminhar junto, a gente pode ser fortalecido e fortalecer, porque todo mundo aqui já deve ter percebido que a caminhada com Jesus nem sempre é fácil. A gente tem dias bons e tem dias maus. E quão bom é a gente fazer parte de um grupo de GPS, ter pessoas que estão ali por você, para orar, para dividir a carga, para te aconselhar, para te ajudar. E GPS é isso. É você ser família, você ter pessoas que te apoiam, que te ajudam, que te impulsionam, pessoas que verdadeiramente estão preocupadas com o teu crescimento, com Jesus, que querem ver você chegar realmente no final e herdar a coroa da vida. Então, a grandiosidade de a gente fazer parte do GPS é isso, é você ser família, você não estar só, você ter pessoas que compartilham da mesma fé, estão indo para o mesmo lugar e desejam que você chegue lá com elas. O GPS é o lugar onde a gente realmente pode ter pessoas ao nosso lado que nos amam, a ponto de nos corrigir quando necessário, de apontar o caminho certo para que a gente possa ir, pessoas que vão nos amar. Amém, já pregou, já preguei hoje, minha filha. Debilidade. Essa é líder de GPS mesmo, gente, glória a Deus. Primeiro que liderar um GPS, né, não é por mim mesma, é por Jesus, é um amor que Ele colocou no meu coração. Então, muitas vezes a gente vai fazer por Ele e é Ele que vai sustentar. E ali no GPS você encontra um lugar seguro, um lugar onde outras pessoas têm a mesma fé que você, têm a mesma esperança. E talvez você vá em outros ambientes, em outros lugares e você não encontra isso. Então ali é um lugar de segurança que você realmente pode confiar, você pode criar raiz e realmente ser moldada por Deus. Amém. Para mim, GPS é crescimento mútuo. Por mais que eu lidere meninas mais novas do que eu aprendo muito com elas e eu acho isso incrível. E também é a gente derramar na vida de outras pessoas aquilo que um dia já foi derramado na nossa vida. Então a gente não deve reter aquilo que a gente já recebeu, mas como um rio a gente deve deixar fluir na vida de outras pessoas, seja cuidando, amando e instruindo no caminho do Senhor. Amém. Gente, é incrível falar sobre isso, a gente podia falar a noite inteira, mas a alegria que se tem de relacionamentos. Relacionamentos, eles trazem essa alegria. Volto a falar, a melhor parte da vida são as pessoas que Deus coloca ao seu redor para você caminhar junto. E o GPS, gente, é um lugar de muita alegria. Eu confessar para você que é um lugar onde a gente se diverte bastante. Não apenas nossa fé é fortalecida, mas também, gente, a gente se diverte de maneira
extraordinária nesse lugar, que é um lugar sempre de alegria do Senhor na nossa vida. E falando sobre isso, gente, né, tem as pérolas de GPS, né, sempre tem algumas figuras, coisas que acontecem, que marcam para sempre. Gente, alguém tem uma história engraçada para contar aqui que aconteceu no teu grupo de GPS, que hashtag no way? Alguém tem? Tem? Conta, Fernando, conta. Então, o pessoal já está rindo. A gente sabe que o encontro com Deus é um lugar onde existe uma transformação muito grande, né? Independente, seja homem, seja mulher. E quando o pessoal volta, volta muito empolgado com tudo que aconteceu, com tudo que o Espírito Santo fez. Então, sempre quando o pessoal volta do encontro com Deus, no finalzinho do GPS, eu dou um espaço para que quem fez o encontro com Deus conte um pouco, né, de como foi a experiência, sem dar spoiler, mas conte como foi. E num determinado encontro com Deus dos homens, o pessoal voltou, então eu dei um espaço lá. Então o primeiro homem falou, se emocionou, falou de algo espiritual que aconteceu na vida dele, né? Foi super bacana. O segundo homem falou também de questões físicas também, que tiveram transformações, né? E um outro irmão falou de um grande problema que ele sofria, né? Até aquele momento, até o momento do encontro com Deus, que é a constipação, né? Como? Constipação, era meio... que é constipação? Trancadinho do intestino, né? Eita! Aí liberou no encontro, irmão, coitado dos caras do quarto, velho. E aí depois do encontro liberou o fluxo e disse que vai até 2 vezes no banheiro agora. Gente, tem cada figura, deixa eu contar a história que eu lembrei agora. Essa história foi engraçada, tudo cômico. Você sabe o que é a nossa igreja? Nós temos GPS de diferentes perfis, idades, e a nossa igreja, a gente nunca tem a ver com uma classe financeira ou intelectual. Todos aqui são amados, não importa se são pessoas tão simples ou empresários, todos vão ser tratados da mesma maneira e com muito amor, porque essa é a maneira que Jesus ama a todos, amém? E eu tenho um grupo de GPS, pessoal, né, que as pessoas são muito simples, eu tenho que levar cestas básicas para elas, é uma alegria para mim isso, né? E uma vez a gente estava num outro grupo de GPS, que a gente foi numa casa assim, pensa num lugar chique. Sabe aquele lugar que você chega e você pensa assim, sou pobre, 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 sou pobre. Você está com medo de tudo, né? De encostar e quebrar, não tem dinheiro para pagar, né? E aí de repente a gente estava sentado, né? E estava no inverno, sabe aquele inverno de lascar em Lages? Aquele inverno assim, e estava bem quentinho no lugar. E daí o anfitrião falou para a gente assim, não, é que o piso é aquecido. Deu como? Não, o piso é aquecido e sai calor do piso. Eu falei, nossa, que bênção esse piso aquecido. Ele falou assim, e tem a central de ar sobre a casa que controla a temperatura na temperatura que a gente gostaria. Eu falei, a minha janela tem um furo que fica entrando o vento lá no meu quarto, né, mas tudo bem. A coisa se intensificou quando ele falou assim, eu vou te falar mais, pastor, eu investi numa coisa que foi uma bênção na minha vida. Eu falei, o que? Ele falou, quando eu levanto cedo, eu vou no vaso sanitário, a tampinha está quentinha. Eu falei, não, aí também não, né? Não! E aí, segundo ele, falou, não vou te aconselhar para ir lá, mas se o senhor quiser, fica quentinho. Eu falei, não pode, cara. E aí, de repente, o pessoal não estava sentado na sala, e o pessoal, não sei quem puxou o assunto, de como as mobílias da casa estão caras. Móveis planejados, sofás, camas, essas coisas. Falou, rapaz, hoje está tudo muito caro. E daí um falou, é tão caro mesmo. Eu comprei e estava caro. E outra caro, daqui a pouco o anfitrião levantou a mão. Pois é caro, mas vale a pena. Esse sofá, por exemplo, que vocês estão sentados, quando ele falou isso, todo mundo se olhou aqui. Ele falou assim, eu comprei na promoção durante a pandemia. E todo mundo assim, na promoção, ele falou, 60% off. Eu pensei, que coisa boa. Ele falou, com 60% off essa promoção que eu comprei, esse sofá tem Bluetooth. Eu falei, nem meu celular tem Bluetooth, quem dera, sofá com Bluetooth, meu irmão. Ele falou, esse sofá aí, na promoção, eu paguei 38. Ele falou, 38 mil? 38 mil na promoção. Tinha um cara que estava sentado e falou assim, é louco, não sento mais isso aí, nem a pau. E a coisa mais engraçada, gente, que continuava o GPS, nós olhávamos pro cara, o cara estava assim de pezinho, eu falei, não, esse sofá aqui não, nem a pau sento. E aí, gente, foi uma risada, eu não conseguiria mais parar de rir, e daí eu estava pregando sério, aí me lembrava do cara dizendo, é louco, eu começava a rir, gente, essa história é mais engraçada para mim do que para vocês, mas era engraçada, gente, né? Gente, no final da conta, GPS são relacionamentos que a gente vai poder caminhar uns com os outros.
cada um poder ser você, sem você ser julgado, muitas vezes confrontado, amado, encorajado, corrigido. Mas eu quero terminar, gente, hoje declarando algo muito especial hoje aqui. Poderíamos falar a noite inteira, não temos mais tempo. Relacionamentos que abençoam. Talvez a virada de chave na sua vida, querido, esse ano, é você praticar o princípio de relacionamento e comunhão com outros irmãos. O tempo inteiro está passando aqui um telão com um QR Code que você pode escanear isso e poder ter mais informações sobre o GPS. Essa semana acontecerá eventos de abertura de GPS espalhados em muitos lugares na cidade. Eu quero falar para ti, gente, relacionamentos que abençoam é uma chave que Deus deixou para nós. Quem recebe essa palavra diz amém bem alto onde você está. Fique de pé para a gente orar, vamos orar. Deus Pai, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial.